meu nome é Andresa, eu tenho 29 anos, eu sou proprietária de um estúdio de dança aqui na minha cidade. Itamonte é uma cidade no interior de Minas Gerais, porém ela é perto das capitais, então eu tô na roça, mas é uma roça perto. 4 horas, 4 horinhas de carro, eu tô em São Paulo. Por esse motivo, eu tô sempre tentando me atualizar, tô sempre pro lado de lá, fazendo cursos, etc. Só que o curso da ginástica é uma coisa que eu realmente nunca encontrei por aqui. Desde quando eu abri o meu estúdio, né, devagarzinho a gente foi crescendo, eu sempre tive vontade de colocar ginástica. E as pessoas sempre me perguntavam, né, o que tem? Tem jazz, tem balé, tem contemporâneo, mas tem ginástica? Não, não tem. E aqui onde eu moro, né, na minha região, é muito forte a ginástica artística. Super forte, a professora, ela é super competente, inclusive, mas nunca foi o meu forte, entendeu? Acrobacia e tudo mais, eu particularmente sou um pouco medrosa, e eu sempre gostei mais de dança. Eu sempre fui mais do movimento, de não ficar parado, né, que é diferente de uma ginástica de solo. Tem que fazer a movimentação e dar ali a pausa para poder dar a finalização certinho, nunca foi muito a minha praia. E também para mim não fazia sentido eu estudar alguma coisa que já tem aqui na cidade, as pessoas já têm a opção. Então eu queria um diferencial. Então eu estava terminando a minha faculdade de dança e estava concluindo uma mentoria de jazz com a Carol, então era muita coisa. Então, no final do ano passado, eu procurando aqui, porque a minha metodologia de vida é fazer o seu melhor em tudo aquilo que você se propor a fazer. Então, quando eu inventei não, né? Quando eu falei, não, agora é a hora de colocar ginástica aqui no meu estúdio, eu comecei a procurar cursos. E eu queria algo que fosse realmente bom e que fosse claro para mim e que realmente me orientasse, porque eu não tinha ideia. Eu sabia que tinha fita, que tinha arco e etc. Mas assim, e eu também não queria colocar algo de enganação para os pais, porque eu vejo que isso acontece muito. As pessoas não estudam direito e os pais não conhecem, os pais eles não sabem. Então, se você falar qualquer coisa ali para eles, eles vão acreditar que porque eles vão achar lindo, né? Falou de pai, aí, em sua maioria, qualquer coisa que o filho faz, ele acha lindo. E assim, eu não queria ser desonesta falando que eu tô colocando ginástica e colocar ali umas acrobacias aleatórias e eu falar, não, a ginástica tá arrasando. E é isso, eu não queria que fosse assim. Então, antes mesmo de anunciar o que eu estava, eu já comprei o curso, que aí eu encontrei a Val, né? Voltando. Eu comecei a procurar vários cursos, eu achei vários cursos aqui na internet, porém o da Val foi o que mais me interessou. Desde o início, porque eles têm uma assessoria, assim, incrível, incrível mesmo. Eu não tô falando para puxar saco, porque desde antes de eu comprar o curso, eu já estava sendo orientada. Eu não me lembro o nome da pessoa que falou comigo, mas assim que eu entrei no grupo, veio uma pessoa, falou comigo, perguntou quais eram as minhas dúvidas, perguntou o que eu estava procurando no curso, e tudo que eu ia perguntando, eu ia sendo respondido. Não, isso aqui você vai encontrar lá, em módulo tal. Então, eu falei, nossa, é incrível, é isso que eu preciso, entendeu? Porque eu sabia que eu não ia ser mais um curso que eu ia comprar e ia ficar lá por isso mesmo. E porque muitas vezes é assim, né? Você compra o curso, depois tchau. Eu tudo aqui do curso, o professor pega o dinheiro e vai embora. Então, assim, eu sempre vi esse cuidado da Val desde o início. Assim que eu entrei no grupo, eles falaram lá que os 10 primeiros ia ter alguns a mais, né? Alguns bônus. Eu corri para ser as primeiras. Assim que ela abriu, eu corri. Eu falei, peraí que eu preciso desse bônus aqui, porque eu estava com muita sede de aprender tudo que eu precisava aprender. Então, o curso de ginástica rítmica com excelência da Val, ele clareou muito, desde o início. Ele é super completo, ela explica muito com detalhes e isso foi muito bom. Porque eu sou muito minuciosa e eu preciso ver, eu preciso rever, eu preciso ouvir com muita calma para eu poder entender, que aí sim absorvi. Se for coisa muito rápida, assim, muito por cima, eu não consigo pegar. É um diferencial porque tem muitas informações passadas com detalhes, passadas com calma. Então, foi quando eu comecei a estudar, né? Então, eu criei uma dinâmica aqui de estudo porque, como eu disse, eu comecei a estudar antes de anunciar. Porém, o curso é muito extenso. Faz 5 ou 6 meses que eu comprei o curso. Eu acho que eu tô chegando na metade agora. Então, o que eu fiz? Na conversa que eu tive com a Val, porque eu ganhei
porque um dos bônus era uma conversa com a Val, e ela fez uma pergunta que ficou na minha cabeça quando eu perguntei para ela o que eu poderia passar, principalmente com os babies. Ela falou assim, o que você pretende dos seus alunos? O que você espera deles? Foi quando eu falei assim, bom, aí eu separei, né? Hoje eu tenho 3 turmas, uma de baby, uma que eu chamo de ginástica nível 1 e a nível 2, que são as meninas que já faziam as acrobacias comigo desde antes, porque eu tinha jazz acrobático, então eu já sei que elas eram mais desenvolvidas e quando entrou ginástica elas quiseram migrar. Algumas migraram, então eu falei, ó, essa aqui é nível 2, porque elas já estão mais preparadas, tem mais técnica também. E o nível 1 são as crianças ali de 5 a 7 anos. E tem as babies, que são umas belezinhas. Então, como eu não estudei tudo ainda, falta muito, eu coloquei como objetivo de cada turma e fui procurando as aulas específicas do que eu queria. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Procurei as aulas específicas do que eu queria, encontrei, estudei. Então, eu particularmente gosto de fazer assim. Eu assisto uma vez a aula, anoto tudo que eu preciso anotar daquilo lá, depois eu volto, só assisto a aula, sem anotação, só fico ali observando, depois eu volto, se por acaso eu escrevi alguma coisa, e pra mim depois não fez sentido, porque às vezes eu olho e fico, o que é isso aqui? Aí eu volto, porque assim, o próprio nome do curso da Val fala, né? Excelência. Então, eu acho que a gente tem que se propor a fazer um serviço com excelência. Então, eu estabeleci esses objetivos e coloquei, né, o que eles iam fazer nas aulas e fiz o meu plano de aula. E daqui para frente, tudo que eu estou aprendendo, que eu vou anotando tudo certinho, vai ser para o próximo ano. Porque eu não vou inventar de colocar. Eu coloquei meus objetivos, eu quero que elas terminem, que elas cheguem em dezembro fazendo isso, porque não adianta também eu falar, não, hoje você vai fazer isso, semana que vem é isso, semana que vem é aquilo. Elas não aprendem direito, elas não internalizam nada, e não é o que a gente quer, né? A gente está aqui porque a gente quer fazer o nosso serviço com excelência. Então, eu diria que para quem está procurando o curso da Val, talvez aqui na nossa internet, seja um dos mais completos, realmente. Desde o momento... ontem eu estava vendo a aula de fita e várias coisas eu nem imaginava, entendeu? Eu sempre ficava pensando por que a gente não poderia usar aquela fita que a gente vê por aí de madeira, né? Falei, nossa, se eu for jogar aquele negócio cair na minha cabeça, pronto, né? Machuca. São muitos pequenos detalhes que para mim fez a diferença. Eu até estava aqui, eu tô tentando correr para terminar o curso antes de passar meu ano, porque eu vou precisar renovar, que eu quero continuar estudando. Só que quando chegar nessa época de renovação, eu quero estar mais tranquila, só revisando mesmo. Eu não sei, acho que você vai abrir uma turma nova, Vals? Por isso você tá fazendo as lives? Isso, na verdade, como você já tinha avançado com os teus estudos, né? Eu sempre converso com os alunos que já estão aí avançados com os estudos para entender como é que tá o curso, como é que tá sendo para você, né? E até por isso eu tenho aqui algumas perguntas para te fazer. Mas até o momento você já tá de parabéns, viu? Porque não foi ginasta, começou, né? Caiu de paraquedas na GR, tá estudando muito e com certeza aí tem bons resultados. Agora me conta, né? Você começou a dar aula de GR só depois do curso? Ou como que eram as suas aulas antes, né, do curso? E também se você conseguiu acrescentar alguma coisa nas suas aulas de jazz, de balé, a partir do que você aprendeu por lá? Então, na minha primeira formação, tinha balé e tinha jazz, mas era muito superficial. Eu dava aula em academia e não era o meu trabalho, assim, oficial. Não era de lá que vinha a minha renda principal. Era algo que eu gostava de fazer. E aí eu tinha uma turminha de balé, uma turminha do que eu achava que era jazz. Era só uma dança lá e quando eu descobri o que realmente era jazz, eu falei, meu Deus. E aí eu fiquei, né? Eu fiquei nessa academia 2017, 2018, 2019. Em 2020 veio a pandemia e eu engravidei. E aí acabou que essa academia ela me dispensou, os motivos particulares deles. E eu fiquei, o que eu vou fazer agora? Porque a minha primeira formação é administração de empresa, bacharel. E a minha segunda formação que durante a faculdade eu fui fazendo, né? Eu fazia de segunda a quinta administração e sexta e sábado eu ia para uma outra cidade para fazer esse curso técnico. Então eu formei em 2019, peguei os dois diplomas.
E em 2020 o mundo parou. E eu grávida, né? Entrei naquela questão de o que eu faço? Eu quero criar minha filha, também não quero ficar o dia inteiro dentro de um escritório. Sabe, eram muitas questões e o mundo meio que se acabando e aquele medo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Foi quando o meu marido foi meu principal incentivador, entendeu? Eu falo que ele acreditou no meu trabalho mais do que eu naquele momento. Ele perguntou pra mim, o que você quer fazer? Você quer ir pra uma empresa? Eu vou te ajudar a entrar. Se você quiser abrir o seu estúdio de dança, a gente vai começar junto. E assim, tinha acabado de perder os meus 2 empregos. Eu trabalhava no hotel, que fechou por causa da pandemia. A academia tinha me dispensado. O meu dinheiro tava acabando, eu não tinha como investir. E aí ele pegou todo o dinheiro que ele tinha guardado, falou, não, vamos começar. Então, ele alugou um espaço aqui na minha cidade, super pequeno, comprou as tintas, comprou 2 placas de espelho, e eu tinha algumas coisas por conta das aulas de dança. Então, por exemplo, a barra já era minha, que eu já tinha comprado, eu tinha meus colchonetes, e aí eu peguei minha barra, meus colchonetes, a minha salinha pequenininha e comecei. Isso em 2022. E eu só comecei com balé. Porque eu tinha a balé e acrobática, mais ou menos. Descer na ponte, coisas básicas do básico. Só que com 6 meses, eu precisei trocar de lugar. Graças a Deus. Aí, a gente foi para um lugar maior e foi crescendo e eu não... Eu, tipo, meu Deus... E assim, vai crescendo, vai chegando mais gente, você começa a se cobrar mais do que que serviço você tá colocando ali para essas crianças, né? Então, até então, era só o balé, que era o que eu sabia mais, que eu tinha mais domínio, e acrobática. Então, eu resolvi colocar jazz, mas eu queria o jazz. Eu falei, não, isso aqui realmente é jazz, eu tô ensinando certo para essas crianças, eu não tô aqui, porque até então, eu já conversei muito com a Carol, qualquer coisa que você fala aí, que você vê a pessoa dando uma pirueta e é jazz. Ah, qualquer dancinha é jazz. Não é. Depois que você entra no meio, você começa a estudar, você realmente vê que não é. Então, eu comecei da mesma forma. Capacitar, né? De saber realmente aquilo que você está trabalhando. Então, eu comecei da mesma forma que eu comecei com a Carol, com a Val. Eu comecei a procurar cursos de jazz, e aí eu conheci o Jazz for Fun. Hoje eu sou uma professora certificada de Jazz for Fun, porque eu entrei na metodologia, eu fiz as provas, eu passei, e hoje eu sou autorizada a usar a metodologia dela e falar que é dela aqui no meu estúdio. E eu foquei muito no jazz, então, até para mim, até no presente momento, 2022, eu usava pouca dança e muita acrobacia, que aí você vai aprendendo as coisas, né? Então, quando eu comecei o jazz, eu deixei um pouco as acrobacias do lado, porque elas precisavam entender que elas estavam fazendo uma aula de jazz, porque a gente usava a acrobacia para atrair aluno. E eu falei, não, eu preciso, então, colocar a ginástica aqui, que é onde vai ter as acrobacias de fato que as meninas estão procurando. Porque era assim, começava a aula, ficava, ai, que horas é acrobacia? Que horas é acrobacia? Eu falei, gente, calma. Então, foi quando eu entrei, eu descobri a Val, comecei o curso da Val, e eu acho que a questão da consciência do movimento foi o que mais me ajudou em todas as questões, em todas as aulas, e principalmente nas acrobacias, porque você começa a ver o que está errado. Aí você começa a corrigir o errado, e as crianças começam a evoluir muito mais rápido, aí você fala, nossa, realmente, às vezes um ombro ali mal colocado, uma mão que está fora do lugar, já dificulta, porque a gente, no geral, tem a tendência de aprender errado e pegar aquele hábito, e depois para você se arrumar, né, para você... É muito difícil, é muito mais difícil. E enquanto elas são crianças, é mais fácil. Porque você fala uma vez, fala 2, fala 3, elas não pegaram o hábito ainda, é mais fácil de corrigir do que a gente que é adulto, né? Que nem eles falam que quem vai fazer tirar carteira e já dirige é muito mais difícil de passar, porque já tem os hábitos ali dentro e não é o que eles estão procurando, né? Então, essa questão da consciência corporal, tanto no balé, né, no jazz que seja, na ginástica, é uma das coisas que eu mais pontuo, até quando eu vou postar vídeos. Às vezes elas estão fazendo bonitinho, eu vou, gravo, aí eu falo, não, peraí, aí eu mostro pra elas, ó, tá vendo isso aqui? Não pode fazer, o ombro tem que estar assim, a mão tem que estar desse jeito. Até mesmo por isso que eu parei de querer encher elas de informação.
coloquei os objetivos, tracei, e agora nós vamos focar naquilo ali para elas aprenderem, entendeu? Para elas aprenderem corretamente, para quando elas chegarem no subir o próximo degrau dessa escada, a base tá ali certinha. Tanto que eu comecei a dar a fevereiro, né? Fevereiro, março, abril, 3 meses. Eu ainda não coloquei nenhum aparelho. Eu tô só criando base ali com elas, porque eu sei que quando eu chegar ali com bola, com fita, elas vão ficar assim, eufóricas, malucas, e vão até esquecer que eu existo, então eu preciso deixar ali uma base para quando chegar esse momento de euforia delas, eu deixar elas aproveitarem um pouquinho essa euforia, para depois eu falar, não, então agora você já passou esse momento, a gente vai. Então, o meu objetivo aqui é em junho, depois de 6 meses de uma base, porque eu tô crua e elas também. Depois de 6 meses de uma base, digamos, né? Elas estavam sem nada e você tá trazendo tudo isso para elas, né? E dentro do teu planejamento você decidiu organizar assim, perfeito. Sim. Isso mesmo. Então, aí tem algumas alunas, eu coloquei bola, né, em algumas aulas eu coloco bola, mas não ainda é a bola da ginástica. É só uma bolinha normal, para elas entenderem, por exemplo, assim, um saltinho para elas fazerem com a bola, para elas entenderem que a mão precisa ficar aqui paradinha, ou o movimento que elas gostam muito de fazer, e que eu deixo elas lá treinando já para o futuro, é colocá-las de barriga no chão e soltar a bola aqui e segurar com a perna. Então elas perdem tempo lá tentando, assim, elas já estão criando ali uma consciência, porque a bola da ginástica ela é um pouquinho mais pesada, né? Não é leve, igual essas bolas de lojinha que é o que elas estão fazendo. E elas gostaram muito, então assim, devagarzinho eu vou introduzindo. Então, eu acho que essa questão, Val, respondendo a sua pergunta, essa questão da consciência do movimento, de ensinar o correto. No curso, você fala bastante sobre esses pequenos detalhes, e assim, são detalhes que fazem completamente a diferença. Deixa eu aproveitar para entender melhor como que você me conheceu, como que você encontrou o método, né? E o que você considera que era a tua dificuldade antes para você entrar no método, né? Que você encontrou ali quando você viu que tinha no curso, o que foi que te chamou mais atenção? Então, eu comecei a colocar ginástica rítmica ali no Instagram. Eu comecei ali na aba de procura. E aí aparecia ginastas e aparecia algumas escolas, aparecia alguns cursos, mas, gente, eu não tinha a menor ideia, entendeu? Eu ficava assim, gente, eu inventei de colocar esse negócio aqui, agora algumas alunas, que assim, as crianças a gente acha que não, mas elas estão sempre escutando o que a gente está falando. E uma escutou que eu tinha o interesse de trazer ginástica e espalhou para a turma inteira. E toda semana elas ficavam me perguntando, tia, quando que vai começar a ginástica? Quando? E eu calma, o ano que vem, isso em 2023. O ano que vem, e eu assim, eu sabia que eu queria colocar, mas eu não tinha a menor ideia do que era. Então, quando eu comecei a procurar, eu precisava de algo que fosse me trazer essa clareza, porque eu não sabia nada, não tinha experiência nenhuma, eu nunca nunca tive contato com um professor de ginástica rítmica. Eu sempre, quando a gente sai para competição, a gente sempre vê professor de balé, a gente sempre vê professor de jazz, a gente troca figurinha, a gente conversa. Eu já tinha ido em congresso de jazz, esse era o meu meio. Mas de ginástica rítmica, eu tinha de ginástica rítmica. Você viu uma oportunidade, né, com as crianças pedindo para fazer ginástica, você viu essa oportunidade, abraçou e foi estudar, né? E o que você considera que eu te falei que fez você bater o martelo, assim? Qual foi o teu principal motivo para ter entrado, além de você querer oferecer isso para as ginastas? Porque você falou, não, eu vi outros cursos e tal. O que você viu de diferente que você deu esse voto de confiança? Então, foi eu vi o perfil da Val, né? Eu fui até na última publicação, pesquisando tudo, e assim, a gente viu eu vi, né, que ela tinha um histórico com ginástica também, né? E na verdade, o que fez eu acho que é esse, né? Além do fato de ser ter uma super assistência, que se você perguntou, você vai ser respondido. Você não vai ficar vendo navios. Se você tiver alguma dúvida, a Val ou alguém da equipe dela vai te responder. Isso para mim foi super importante. Mas uma story que a Val postou, um pouco, eu não sei se ela vai lembrar, talvez agora eu falando ela lembra.
Porque a gente começa a seguir, começa a acompanhar. Que ela postou quando ela era mais nova, ensinando ginastas num lugar. Porque a gente fala assim, não, tem que ser um super lugar, um super. Com tudo que elas precisam. E eu ficava assim, eu não tenho. Eu tô comprando agora os colchonetes, o mais grosso que elas precisam e tal. Devagarzinho eu tô colocando tudo que elas precisam lá. Mas eu não tinha. E às vezes a gente cria essa ilusão, né? Que para ensinar, elas precisam ter 300 placas de espelho, tem que ter um mega espaço. E um dia a Val postou que ela estava dando aula num lugar simples, as meninas não tinham colchonete e tava no chão com toalha. Toalha de banho. Eu falei, gente, depois ela postou que as meninas cresceram e fizeram tanto de coisa e ganharam não sei o quê. E eu falei, gente, elas iniciaram com toalha no chão. E assim, eu falei, meu Deus, essa mulher faz milagre aqui, peraí, então vamos lá? Então eu acho, aí eu conversei com meu marido, eu falei assim, ó, eu acho que essa aqui realmente, porque a gente vai acompanhando e vê que funciona, que dá certo, porque infelizmente tem muito, a internet está lotada de cursos, oferecendo cursos, mas um que seja um diferencial e que vale, né, que faça valer a pena o seu investimento, não são todos. Eu mesma já comprei cursos que assim, eu olhei por cima e falei assim, nem vou, já paguei, vou fazer o quê? Mas eu nem cheguei a olhar, porque era tão, sabe, tão superficial, tão que não ia agregar nada, não valia a pena o estudo. Então, o fato da Val ter feito ginastas que saíram de uma toalha no chão, num lugar simples, campeãs, para mim, eu falei, nossa, ela realmente sabe o que tá fazendo, porque mostra que sabe realmente o que tá fazendo, não tá ali para brincadeira e tá ali porque ama fazer. E a gente vê no seu perfil, vê que você gosta daquilo que você faz, que você sente amor por aquilo que você faz, que não é só dinheiro. Eu gosto de estar com pessoas que amam aquilo que faz, que não vê a gente, não vê o aluno como uma renda. Esse aluno aqui, para mim, é esse valor mensal. Porque eles vão crescendo, a gente acaba que vai virando amigo deles, eles vão virando adolescente, a gente vai ficando confidentes, as mães chegam e conversam com a gente sobre problemas pessoais que talvez a gente possa ajudar. Então, ter esse amor pelo aluno e não ver a gente como um faturamento, porque eu também sou aluno. E eu gosto de ser enxergada. E eu vejo e vi isso na Val. Então, foi o que fez eu falar, não, esse detalhezinho me pegou muito. Eu falei, vamos então para esse curso aqui. Legal, que honra, viu, ter você com a gente. E uma das palavras que faz parte do curso é ginástica rítmica com excelência. Eu queria entender, Andresa, qual é a tua definição de excelência e hoje qual é a tua definição de excelência na GR, na ginástica? Eu acho que excelência no curso que você perguntou primeiro? Qual é a tua definição de excelência geral e depois na ginástica? Então, a minha definição de excelência é aquilo que eu falei mais cedo. Você fazer o seu melhor. Eu não consigo colocar o pé na cabeça, mas o meu máximo é isso aqui, então eu vou fazer até aqui. Porque às vezes a gente cobra muito dos alunos, principalmente no balé, por exemplo, tem uma cobrança por uma perfeição que não existe, né, e nunca vai conseguir alcançar, mas excelência para mim, na verdade, é as crianças, os adolescentes, os jovens em si, eles estarem fazendo algo e eles se sentirem bem com aquilo. Eles não se sentirem o tempo todo frustrados porque não estão conseguindo fazer, porque está tendo uma cobrança exorbitante de alguém ali. Então, excelência para mim é comemorar cada conquista deles. Então, ai, tia, hoje eu consegui subir minha perna até aqui. Ótimo, parabéns. Semana que vem você vai se esforçar e vai conseguir subir um pouquinho mais. E quando elas chegarem lá, elas vão comemorar junto, porque excelência para mim também é isso, elas comemorarem junto cada conquista das colegas. Hoje eu consegui fazer uma estrelinha e a outra semana que vem eu consegui fazer só com uma mão e elas vibrarem junto. Excelência para mim, particularmente, as alunas estarem num ambiente saudável. E a gente, né? Depende da gente, isso. Nós, professores, criar esse ambiente para as crianças. No meu pessoal, excelência para mim é isso. Legal. E como que foi para você colocar o curso em prática, né? Você estudou as aulas do curso, foi rápido para assistir? Como é que é lá dentro da plataforma? Como que foram as aulas? Conta aqui um pouquinho para o pessoal também. Então,
eu assisti várias vezes as mesmas aulas. O layout é fácil de acesso. Então, se você procura algo específico, como eu estava procurando, você encontra fácil também. Então, por exemplo, ó, eu precisava começar a estudar fita porque eu quero que as meninas que elas vão dançar. Eita, quase que eu saio o tema do espetáculo aqui. Tinha aluna minha aqui. Não pode não, não pode não. Oh, meu Deus, é que eu não anunciei ainda, vou anunciar dia 29. Eu quero que a turma tal, turma 3, elas vão trabalhar com as fitas, e eu preciso, e elas vão começar com as fitas depois das férias, então eu estou estudando as fitas desde agora. Então ontem eu entrei no curso e falei, eu preciso achar aqui a parte da fita. Fui descendo, e tava lá. Aparelhos. Aí tava fita, bola. Então, essa parte facilita muito a vida da gente, porque às vezes, como no meu caso, não dá para você seguir o cronograma certinho. O ideal né? O ideal é você seguir o cronograma certinho, porque você não se confunde. Mas, às vezes, você precisa, como eu, que eu preciso estudar fita, mas os aparelhos estão super lá embaixo. E eu fui direto, cacei e achei a parte da fita. Então eu fui, procurei e já estudei, tirei várias dúvidas e revi novamente. E é legal que os vídeos, eles te dão a possibilidade de você acelerar, como de você colocar em super devagar. Então, às vezes eu olhava, não, peraí. Aí eu colocava em super devagar, e aí eu via a movimentação acontecendo, cada detalhezinho ali, porque o curso é muito completo. Muito, muito, muito. Então, tem vídeos que é uma movimentação atrás da outra, uma movimentação atrás da outra, que a Val traz pra gente de exemplo. Então, eu vou anotando. Aqui, eu trouxe meu caderninho de anotações. Olha Tá aí, tudo ó, anotado aqui. um caderno completo, excelente. E aí, quando eu fico com dúvida, eu anoto. Por exemplo, ó, aula 3 do módulo 2. Tá lá o que eu preciso. Então, eu acho que para quem está estudando, é interessante fazer dessa forma, porque não precisa, porque são muitos vídeos, né? Aí não precisa ficar onde estava mesmo aquele. Então, é de fácil acesso, o layout é fácil também de procurar as coisas lá. Então, depende da sua organização pessoal na hora de estudar. E como que foi que... Você chegou a participar de algum encontro online com os outros alunos? Eu participei de alguns, foi quando eu vi que eu não sabia nada de ginástica. O Foi lá no primeiro que eu... começo, antes de você estudar, né? E como é que foram esses encontros? Você chegou a perceber alguma coisa diferente? Você aprendeu alguma coisa com os professores? Como que foi? Eu entrava muito e saía calada, porque eu só ficava lá. Principalmente quando eu entrei em um que a conversa, né, o tema da reunião era o código de pontuação. E eu ficava, Ainda é novidade para você, você vai chegar lá, né? É muita novidade. Ai, gente, o código para mim ainda é uma coisa que eu ainda vou desbravar. Eu ainda vou. Ai, minha prima. Oi, prima, obrigada. É algo que eu ainda vou desbravar, eu vou pegar com calma, eu vou ler com calma e vou entender. Eu tô deixando um pouco em pausa, porque eu sei que vai mudar. Agora, no próximo ano, né? Então, às vezes eu me fico desespero de querer aprender tudo agora e vai mudar algumas coisas pro próximo ano, então falei, não, mas eu ainda vou. O código de pontuação, mas assim, como as minhas alunas ainda estão um pouco longe de ir para a competição, eu tô me dando esse tempo para primeiro aprender sobre a ginástica, para ensinar para elas de fato, para depois começar a desbravar o código. Mas eu ainda vou. E aí já vou te lembrar, né, que lá dentro do curso tem aula sobre o código, que você vai poder assistir. Quando o código mudar, você vai ter todas as atualizações dentro do seu conteúdo também. Então você tá nossa, eu não sabia isso foi ótimo saber, porque eu tava pensando onde que eu ia conseguir achar esse código atualizado. Assim que for o oficial, porque agora ainda é o rascunho, né, que tem ainda o rascunho. Quando for oficial, as aulas serão atualizadas. E saiba que também você está estudando o código, porque dentro do curso tudo que tem lá é sobre o código, né? Então já fica fácil para você. Se você consegue me dizer, você falou para mim que fez o curso faz uns 5 meses, né? Você acredita que é possível ter resultados com a ginástica, mesmo com pouco tempo? Eu sei que você tem uma filha, né? Então como que é esse planejamento para estudar e esse tempo para conseguir os resultados? Não, é super possível, super. Eu acho que tudo depende da dedicação, do tempo que você coloca, da energia que você coloca. Então, por exemplo, eu tenho alunas que elas não sabiam
É que aqui a gente confunde muito a reversão com inversão, com descer na ponte. Elas, cada um fala de um jeito, algumas vieram da ginástica artística. Então eu vou falar o descer na ponte, que fica mais fácil, todo mundo entende o que eu tô querendo dizer. Algumas elas tinham super dificuldade, zero flexibilidade. E aí eu comecei a aplicar o curso e elas foram desenvolvendo coluna, desenvolvendo flexibilidade e força de coluna, foram desenvolvendo flexibilidade e força de ombro. Então, até com as que já faziam movimento, eu fiz elas retornarem do começo para elas, porque tem algumas que são muito soltas, então elas vão fazer inversão, por exemplo, elas não conseguem frear o movimento, elas vão direto ali, e aí eu falei, não, precisamos criar força, porque a força vem junto com a flexibilidade, ser flexível não é tudo. Então eu falei, ó, vamos começar do começo, que é aquela movimentação, é uma das primeiras do curso da parte de acro, que você tenta no chão e vem com a mão por cima aqui, depois você volta com a outra, então ali você tá criando tá criando espaço na coluna, tá criando força de ombro. Resultado, as que não sabiam fazer começaram a descer, as que já sabiam fazer conseguiram fazer outras movimentações além. Então, se você se dedicar e entender o processo, entender o curso, entender e saber explicar corretamente, mesmo eu, que entrei zerada na metodologia, no curso, ginástica, eu estou vendo as minhas alunas fazerem coisas que até então elas não faziam. Então, o curso é bom, o curso é excelente, na verdade, o nome já faz jus. Uhum. E se você se empenhar, se você se empenhar a fazer algo bom, a ensinar corretamente, as suas alunas vão ter resultado. Eu tenho alunos ali que entraram super sem fazer nada, e eu vejo que devagarzinho elas estão numa estrelinha que esteja. Teve uma mãe que falou assim, não sabia ainda que a filha estava virando estrelinha já. Aí a menina, ela chegou no estúdio, tirou o sapatinho e entrou, virando. Aí a mãe, o quê? O quê? Essa menina tá virando estrela? E ela ficou boba e ela deu um sorrisão assim, e a menina, a tia já me ensinou, eu sei fazer. Entendeu? Então, E assim, eu nunca peguei muito a estrelinha com ela, não. Fiz exercícios de fortalecimento de ombro ali, de segurança. Passar a segurança, porque quando você ensina corretamente, você passa segurança pro seu aluno, ele perde o medo. Uhum. E é super possível. Uma das coisas que você falou sobre foi relacionado a material, a recursos, né? O que você vê hoje trabalhando com a ginástica, acrescentando a ginástica aí no teu estúdio? É possível trabalhar GR sem muitos recursos, sem muito material? Como que é isso para você hoje, Andresa? Eu tô adaptando, né? Quando eu realmente, de fato, começar com elas Não, por exemplo, vou ficar ali uns 2 anos com a turma, porque tem muitas entradas e saídas, né? Mas quando eu pegar uma turma que ficar firminha ali e eu ver que elas estão prontas, eu pretendo sair com elas para competições, vamos dizer assim. E quando eu chegar esse momento, eu vou tentar conseguir um lugar maior para ir com elas treinar e elas conseguirem treinar sem medo de quebrar espelho, de quebrar uma lâmpada ou coisas assim. Mas não adianta eu chegar num espaço maior, onde elas têm mais liberdade, como uma quadra, por exemplo, se a base não estiver super bem estabelecida. Porque se elas não tiverem segurança, elas vão ficar perdidas quando se elas chegarem num lugar sem espelho. Ou o próprio espaço maior pode deixá-las confusas. Então, assim, eu acho, por um lado, até positivo elas irem treinando num lugar menor, com menos recursos, porque quando elas chegarem num lugar que elas realmente tiverem um recurso, aí elas vão explodir, entendeu? Aí elas vão voar, realmente, vão voar alto. Então, assim como a Val postou aquele story que eu falei, aqui também nós estamos adaptando e uma vai ajudando a outra. Eu acho legal que quando eu estou explicando alguma coisa para alguma aluna, tirando alguma dúvida, outras estão lá ajudando a amiguinha que ainda não consegue fazer aquilo, explicando, tenta fazer desse jeito. Elas vão crescendo juntas, então é super possível. Eu ainda acho que seja benéfico, porque como eu disse, quando elas chegarem num lugar que elas realmente... É que nem as alunas, as meninas. A primeira vez que elas eu nunca tinha saído pra competição. E eu tinha medo. Uhum. E era uma coisa minha, né? E aí a primeira vez que eu fui, eu levei 3 coreografias só. Falei, eu vou levar só 3 aqui, né? Porque se acontecer alguma coisa, a humilhação não é tão grande. E quando elas chegaram e ficaram de frente com o teatro, não sei, deu
um negócio nelas, assim, principalmente os alunos da associação, que eles saiam num lugar que o chão não é bacana, elas não têm espelho, e elas ficaram em primeiro lugar, entendeu? Então, quando elas chegaram lá, elas viram aquilo, deu uma emoção, uma energia nelas, que as 3 coreografias, eu nem acredito até hoje, que as 3 coreografias voltaram com premiação para casa. Então, é a gente, na verdade. Eu acho que é a gente, professor, que vai moldando os nossos alunos e tudo depende da gente. Eu digo, mesmo que eu não tenho muitos colchonetes para elas fazerem tudo que elas queiram fazer. Então, eu tô indo devagar. Eu ensino um pouquinho hoje porque eu tenho 4. Então, são 4 metros. Então, eu não vou inventar moda, como diz aqui, né? Que a gente fala isso, inventar moda. Eu não vou inventar moda de querer fazer um negócio que a menina vai finalizar saindo do tatame, que ela pode se machucar. Então, eu vou ensinar para elas algo que elas consigam fazer ali dentro daqueles 4 metros que ela tem, por exemplo. E elas vão aprendendo, porque elas estão criando uma base. Né? E você está plantando a sementinha da ginástica aí na sua cidade, né? Uma cidade que não tinha ginástica rítmica, aproveitou a oportunidade e agora está colhendo aí os frutos dessas turmas crescendo. Isso. Também. E eu acho que quando chegar a hora dos aparelhos, todo mundo vai ficar maluco, porque até então a gente fala ginástica, então, mas as fitas não chegaram, os arcos não chegaram, eu acho que, e aqui a gente sai muito para apresentar roça, então tem muita festa, todo mundo vai, e a gente é muito convidado. Então, até agora, em maio, por exemplo, vai ter a festa do queijo. A prefeitura já nos convidou para ir, mas agora em maio. Então, as meninas não vão ainda com os aparelhos, mas a próxima é em setembro. E aí as meninas já vão estar com os aparelhos. No espetáculo, elas já vão estar com os aparelhos, vai ser público. E então, eu acho que vai dar sabe? Porque, gente, é a coisa mais linda do mundo. Ontem eu tava treinando aqui com a minha fita e já imaginando um monte de coisas que pode acontecer. E, ai, gente, lindo demais, meu Deus. Olha só, e você indicaria o método ginástica rítmica com excelência para algum amigo seu? E por quê? Por qual motivo? Por ser com excelência. Val, o seu nome, você foi muito técnica ao colocar esse nome, eu acho que é porque você sabia do que estava falando. É ginástica rítmica com excelência, é isso que a gente encontra no curso. Eu super indico, como já indiquei também, já conversei com uma outra amiga, a Lawanda, que ela está querendo começar lá onde ela dá aula. Já falei com ela sobre o curso, já marquei ela em algumas publicações, porque assim, quando a gente vê que algo é bom, a gente precisa falar. Da mesma forma que quando a gente não gosta de algo, a gente fala, quando algo é bom, a gente precisa passar pra frente. Porque eu também acho errado a gente querer guardar tudo pra gente. Não, eu aprendi isso aqui, agora eu vou ficar quieta pra ninguém mais descobrir. Mas eu acho isso errado. Então, eu super indiquei e indicarei, porque o curso é excelente, gente. Foi um divisor aqui pra mim nessa questão de clareza, porque eu entrei sem saber nada e agora, devagarzinho, eu tô clareando na minha mente o que é a ginástica, o que é a ginástica rítmica, a diferença dela para a ginástica artística e etc. Legal. E você falou para mim que você nunca tinha praticado a modalidade, né? Você acredita que qualquer pessoa que não tenha praticado a modalidade consegue entrar no curso e entender o que tem lá dentro, consegue fazer e aperfeiçoar o seu trabalho? Como que é? Eu acredito que sim. Eu ainda tinha uma facilidade, porque eu já tinha, né, um histórico ali com a dança, com balé, com jazz, mas eu acho que porque eu tinha algumas movimentações que para mim já era chassé, por exemplo, já conhecia. Mas algumas coisas são diferentes aqui. Então, ontem eu estava vendo o échappé na fita, eu falei, mas o chapéu para mim é outra coisa. Então, mais uma pessoa que eu acho que sim. Eu falo por mim, eu tinha algumas experiências com outras coisas, mas na ginástica nenhuma. Eu sabia o que eu via na internet. E a maioria que a gente vê é da artística, né? De solo. E eu ficava pensando assim, onde eu vou colocar barra aqui nesse lugar? Uhum. E aí eu ficava, não é isso que eu quero. Então eu acho que sim, qualquer pessoa, se ela quiser e colocar foco naquilo e energia, ela consegue praticar a modalidade. E sim, qualquer pessoa que entra no seu curso, ela consegue desbravar e tirar as dúvidas, mesmo porque o suporte é muito bom, né? Então, se algo não ficou claro, é só acionar vocês que vocês vão dar esse retorno pra gente. E isso traz uma segurança muito boa, porque
Ah, Val, essa parte aqui não ficou clara, eu realmente não estou conseguindo entender. Esse é um diferencial muito grande, esse é o suporte que a gente vai ter. A gente vai receber um áudio seu, que seja particular, a gente tem um grupo também, que vira e mexe está tirando dúvidas, e esse grupo é muito bacana porque tem essa troca. Então, eu mesmo já salvei vários lugares que vendem os aparelhos e tal, sapatilhas, porque eu não sabia, né? Então, a gente vê muito, não sabe de onde comprar, onde é confiável. Os lugares com às vezes com preço melhor, e essa troca no grupo também eu acho tudo muito bacana. Então, o curso da ginástica com excelência ele é completo. Então, uma pessoa que está começando, me formei em educação física e agora quero virar aula professora de ginástica. Então, com esse curso com esse curso você consegue. Legal. E quanto tempo, depois do curso, assim, né, começar a estudar e aplicar ali, você sentiu que você estava segura para fazer essas aulas de GR? Quanto tempo depois? E como que é essa questão da segurança hoje para você? Levou... No primeiro mês e meio, eu fiquei meio assim, sabe? Confesso. No primeiro mês que passou ali, eu ficava, será que tá correto? Mas aí, como eu notei tudo desde o começo, eu não deixava passar nada, eu só não tinha ideia do que eu queria que elas fizessem ainda. Então eu falei, como elas estão voltando de aula, eu vou focar mais aqui nessa parte de flexibilidade. Então tem uma parte no curso lá, tem uma aula só sobre flexibilidade no curso. Aí eu peguei e falei, não vou aplicar aqui com elas o que eu já sei, eu vou aplicar o que eu aprendi no curso. Então eu anotei a aula de flexibilidade. E eu fiquei ali umas 2, 3 semanas só fazendo isso, mesmo porque elas tinham parado de ser aula de novembro, né? Então tava o resto de novembro, dezembro, janeiro parado, fevereiro alguns vêm, outros não vêm, muitos faltam. Falei, vou começar aqui a preparar o corpo delas pelo que está por vir, né? E nesse meio tempo, eu assistindo aula. Qualquer intervalo que tinha era aula. Eu e o meu iPad para cima e para baixo. Assim, arrumando cama, lavando louça, assistindo. E quando precisava parar para escrever, eu ia, parava, escrevia de novo. Então, depois de um mês e meio ali, quando foi entrando pro segundo mês, eu já falei assim, agora eu sei o que eu quero de cada turma. Então, quando eu estabeleci esse objetivo do que eu queria, ficou mais fácil, porque aí eu comecei a focar. Quando eu comecei a focar, comecei a passar para elas o que eu realmente queria. Então, terceiro, agora a gente está indo para o quarto mês, eu já sei o que cada uma é boa, eu já sei no que cada uma precisa melhorar, já entendi a individualidade de cada aluno e aquilo que eu espero deles. Então, agora a gente indo para o quarto mês e indo para o quinto, né? Em julho elas vão ter férias. Então, eu já sei, então, por exemplo, eu também já sei em qual turma eu vou colocar cada aparelho, porque eu sei que se eu colocar fita com as pequenininhas não vai funcionar. E elas vão ficar... Tem que ser algo, por exemplo, o arco, que eu sei que elas vão concentrar mais, porque aí você vai vendo que cada uma está preparada. Então, fui pegando essa confiança com as aulas mesmo. Fui indo, fui fazendo e fui vendo o que eu esperava de cada uma das turmas. E conforme você vai fazendo, você vai ficando mais calmo. Aquilo que você não sabe, o primeiro passo é o mais difícil. Depois que você dá o primeiro passo, que você começa a falar, não, tá dando certo, aí você começa a perder as suas inseguranças. Eu ainda tenho, claro, porque eu sou iniciante, mas devagarzinho a gente vai mudando essa questão aí. Hoje em dia, por exemplo, quando eu comecei com o jazz e o curso da Carol, era tão bem estruturado que eu simplesmente falei assim pro meu marido, eu quero ir no congresso lá em Dayatuba, que é um congresso internacional de jazz. E eu já tinha estudado muito o curso dela. E eu não falo inglês, tá? Zero. Houve uma época que eu falava. Hoje em dia eu não falo mais. Eu fui pro curso. Falei, vamos, seja o que Deus quiser. Peguei minhas malinhas, minha filhinha. Ela tava pequenininha, mas a gente foi. Ela ficou com a minha cunhada no quarto enquanto eu ia pras aulas. Só que assim, não precisei eu falar inglês pra entender o que eles estavam falando, porque é a linguagem universal. Então ele falava, eu quero que você faça um kickball change. Eu sei o que é isso. Eu vou lá, eu vou fazer. Entendeu? Eu quero um triple. Eu sei o que é isso. E aí eu fui e fazia. Então eu fiz todas as aulas sem entender nada do que eles estavam falando. Então, por exemplo, às vezes eles davam risada ali, eu não sabia qual que era a piada interna. Mas eu fiz a aula, entendeu? E eu quero chegar no nível de ficar assim também na ginástica. E eu sei que isso vai levar um tempo, mas vai chegar um momento que eu vou saber conversar com as pessoas sem ter medo, sem ficar
falando, nossa, será que eu tô falando besteira? Porque agora, por enquanto, eu fico mais contida. Mas eu vou continuar estudando e eu vou chegar nesse momento também que eu vou falar com segurança e com propriedade da ginástica, porque se eu tô fazendo um curso com o nome excelência, eu preciso ser excelente também, né? É um Você está modo de nesse pensar. caminho e eu já vejo desde a nossa outra conversa, né, o quanto você é dedicada. Eu acho que o caminho é esse, né? Você ter as ferramentas em mãos e você se manter dedicada. Isso você está cumprindo com excelência. Deixa eu te perguntar. Dentro do curso, eu tenho lá algumas aulas também que eu busco trazer a parte pessoal, né? A parte de confiança do professor, essa parte mais pessoal e também um foco no profissional, que é melhorar com a ginástica e tudo. Você conseguiria me dizer o que você sentiu que você evoluiu enquanto profissional e como foi a sua evolução pessoal dentro do curso? Eu acho que estar mais atenta aos detalhes. Eu acho que eu fiquei mais crítica, não crítica no sentido de algo negativo. Eu fiquei mais crítica nos detalhes, porque a Val, né, você explica muito bem sobre essa questão. Então, eu, como professora, comecei a prestar mais atenção em coisas que ficavam soltas. Finalização de movimento, uma ponte que estava muito larga. Então, eu aprendi que quanto mais apertadinha, quanto tem uma aula que fala que a gente precisa com a intenção de olhar para o pé. Aí você chega mais pertinho e aí dali você consegue fazer movimentações. Então eu entendi que aquela criança não estava conseguindo jogar a perna porque ela estava muito longe, então ela não tinha força. Então, o que acontecia quando ela ia lançar a perna? Ela caía de costas no chão. Óbvio que ela ia cair, o corpo dela não estava pronto, ela não estava ali apertadinha. Então, esses detalhes, eu acho que me fizeram crescer como professor, porque em outras aulas também. Então, ontem eu queria que as meninas na aula de balé, anteriormente, vamos falar assim, ó, o ano passado, passaria o exercício, pediria para elas treinar e vamos mandar bala. Tá bom? Vamos treinar aí até que uma hora vai sair. Ontem elas não conseguiam fazer a pirueta em andeor. Lembra que eu falei sobre as manias que pega? Então, elas estavam com a perna direita na frente, tinha que ser a direita, girando, subindo no passeio. E elas insistiam em girar com a esquerda. E aí, eu peguei. Eu falei, peraí, mas vocês estão girando com a perna errada. Vamos treinar até sair. Então, eu fiquei com elas ali. Nós ficamos ali uns 25 minutos até elas entenderem. Então, eu me tornei mais crítica, porque eu fui ver nos detalhes. E o curso, ele fala muito sobre você prestar atenção nos detalhes. Porque, às vezes, você para um tempo ali na correção dos alunos, mas depois você vai tão para frente que aquele tempo que você ficou ali valeu a pena. Então, às vezes a gente quer, vamos, mas tá ensinando errado, tá fazendo errado. Eu costumo falar para elas assim, não adianta você se enganar. Não adianta você levantar uma perna, jogar um grambatimão lá em cima e sair do eixo, porque quem tá vendo de fora acha maravilhoso, fala, nossa, a perna dela vai lá na cabeça. Mas quem entende vai falar assim, ó, não tá legal, não tá bonito, porque tá fora do eixo. Então, é mais importante que a altura de perna é fazer corretamente. E eu me tornei mais crítica nesse sentido depois do curso, de olhar com atenção maior os detalhes, que é mesmo para a evolução dos alunos, entendeu? Eu acho que foi um dos maiores ganhos. Eu, como professora, foi um dos maiores ganhos olhar eles com mais atenção. E você lembra de alguma história que tenha acontecido de repente antes de você começar a estudar mais o curso e alguma história de agora que você pensou assim, poxa, eu achei que nunca isso ia acontecer e de repente eu tô vendo acontecer com as minhas ginastas? Bom, para falar bem verdade, eu acho que o todo. Essa semana chegou o meu DRT. Eu fui aprovada e tudo mais. É até emocionante para mim falar sobre isso, porque eu comecei com esse sonho de ter o meu DRT em 2017. E eu entrei numa escola bem tóxica, muito, muito. E me fez muito mal. E eu tinha uma professora, então eu fazia. Olha a loucura que era a minha vida. Loucura. Hoje ainda é loucura, mas é que quando a gente não tem filho e é casado, a gente consegue colocar mais coisas, né? Então, eu fazia faculdade à noite. Na terça e na quinta, eu fazia balé e jazz na cidade que eu fazia faculdade. E na sexta e no sábado, eu ia para outra cidade para fazer meu curso técnico. E lá, foi muito. Pegaram muito no meu pé com essa questão de, você não vai conseguir. Eu ouvi que era mais fácil eu desistir, porque eu não tenho perfil bailarinístico, eu não tenho corpo de bailarina, e eu não ia conseguir. E foi isso que eu ouvi.
E se não fosse a minha professora, que eu vou levá-la comigo para sempre, eu liguei para ela. Por isso que eu falo que a gente vira amigo, a gente precisa olhar com amor. Eu liguei para ela. Minha mãe chegou, eu cheguei de lá arrasado. Minha mãe não entendendo nada, desceu do ônibus, eu comecei a chorar. Chorava, chorava, chorava. E minha mãe, tadinha, não conseguia me entender, não conseguia me acalmar, porque ela não sabia o que estava acontecendo. E eu peguei, liguei pra William e falei, eita, falei o nome dela, acho que não tem problema, né? Liguei pra ela e falei, olha, não quero mais, não vou fazer mais e tal. Aí ela começou, imagina, para com isso, você é incrível, você é linda dançando, principalmente pelo amor que você tem pela sua dança. Você não vai deixar uma pessoa de fora fazer você parar, fazer você acreditar que você não é capaz, porque você é capaz. Então você vai continuar, você vai crescer, você vai melhorar e você vai conseguir tudo que você quer. E não tinha como parar aquele curso, porque senão eu ia ficar sem uma certificação. Então, eu aprendi a deixar para fora, sabe? Então, olhar, pensar que em 2018 eu quase abri mão de tudo. Hoje em dia, eu tenho uma escola, né, uma escola de dança, onde eu tenho ali na base de 60 alunos com balé, com jazz, com contemporâneo e agora com a ginástica e poder estar oferecendo isso para eles. E cada criança que entra ali é muito importante para mim porque é a oportunidade que eu não tive, entendeu? Quando eu era criança, eu sempre quis fazer balé, era meu sonho. A gente não tinha condição, na cidade não tinha. Então, tem uma aluna que está comigo desde 2017, bem pequenininha, quando eu não sabia nada, porque o curso pedia, como que chama, estágio? Você tinha que estagiar. E no primeiro dia de aula, que eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali, ela estava ali. E ela tá comigo até hoje. Hoje ela me ajuda com as crianças. Então, é poder proporcionar isso para as crianças, saber que tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Então, não desprezar os humildes começos, porque tudo é muito difícil quando você começa. Tudo é complicado. Depois que eu casei, a minha rotina de vida mudou, eu tive filha e eu precisei dedicar tempo para ela também. Eu vejo que foi mais por ela, sabe? O fato de ter. Porque às vezes a gente acha que agora engravidei, a minha vida acabou. Eu acredito que ela me deu muito mais força para continuar, para conquistar, para ela ter algo. Então, ver ela, e ela me acompanha nas aulas, ela é apaixonada. Ver ela tendo aquilo que eu não tive, poder proporcionar para ela aquilo que eu não tinha condição, que eu não pude fazer, que a minha família, a gente veio de uma família super humilde. Para mim sabe, eu vou começar a chorar daqui a pouco, mas é muito satisfatório. Então, assim, a gente está aqui falando sobre o curso de ginástica e entrou um pouquinho na minha vida pessoal, mas é o meu começo, entendeu? É o meu começo, tudo que é um começo é um pouco mais difícil, a gente encontra um pouco mais de dificuldade, mas tudo depende da gente. Se a gente quiser continuar e se dedicar e se esforçar, a gente consegue, independente se passou muitos anos na ginástica, porque não é todo mundo que, não é porque fez muita ginástica que você pode ser professor também, você precisa de uma didática ali bacana, né? Seja ela, que passei anos ali, agora eu quero ser professora, mas agora eu era aluna e agora eu preciso ser professora. Ou uma pessoa, assim como eu, que está começando do zero, é super possível, tudo depende daquela energia que a gente coloca ali. Legal. E eu vou te dizer que essa parte da sua história eu não conhecia, a gente já tinha conversado, mas não conhecia. E quero te dar parabéns aí pela sua dedicação, por você ter acreditado também em você, né? E hoje você está podendo proporcionar o contrário daquilo que você viveu e oferecendo tanta coisa boa para a sua cidade, né? Para as crianças da sua cidade, para todo mundo por aí. No mínimo 60 crianças, 60 famílias são impactadas positivamente pelo seu trabalho, viu? Parabéns. Muito legal. Obrigada, E me conta uma coisa. Hoje, 2024, depois de estar aí no seu início da ginástica rítmica, você se sente com segurança para atuar e atuando com excelência naquilo que você já sabe e aquilo que você faz? Naquilo que eu me propus a fazer, sim. Perfeito. Como eu falei, eu não vou colocar tudo que eu estou vendo no curso para elas, mas naquilo que eu me propus, com toda certeza, que elas vão chegar no final do ano, elas vão, porque a gente está caminhando. Então, eu tenho alguns objetivos para cada turma, então eu estou
tô trabalhando com elas para chegar lá. Para quando chegar na hora do espetáculo, elas fazerem aquilo que eu pretendo que elas façam. E eu sei que elas vão fazer porque eu estou caminhando para isso. Porque a gente tem que dividir, né? Não dá para abraçar o mundo com as pernas. Então, naquilo que eu propus para cada uma das turmas, eu tenho segurança e eu tenho certeza que elas vão conseguir executar com excelência no final do ano lá o que elas vão fazer. Perfeito. E pra gente finalizar, eu poderia ficar aqui o dia inteiro conversando com você, mas o seu tempo também é precioso. Me conta uma coisa, o que você deseja conquistar daqui em diante com a ginástica rítmica enquanto professora? Eu quero ser reconhecida como professora de ginástica rítmica. Eu quero que as pessoas ela é uma professora boa. Eu quero ser indicada não só apenas pelos cursos que eu já dou de jazz e balé contemporâneo também, que eu tô começando devagar, mas eu tô indo. Mas eu quero ser reconhecida como uma professora de ginástica. Quando alguém falar em ginástica, vão lembrar de duas pessoas, da professora de ginástica artística, não, mas também tem a professora Andresa que dá ginástica rítmica e ela é muito boa. Então, um dos meus objetivos fazer o trabalho com tanta, vamos falar de excelência, fazer o trabalho tão bem feito que eu vou começar a ser reconhecida como uma professora de ginástica rítmica também, me fazer conhecida nesse meio. Quando a gente sair e ir para os lugares, né? Aquela professora ali, ela dá balé, jazz e dá ginástica também, ela, entendeu? Não só, é um diferencial que eu quero ter e vou fazer por onde acontecer. Você está nesse caminho, com certeza. O primeiro passo você já deu. Você falou muito, né? Uma coisa que eu também acredito muito, que tudo que a gente começa, existe um desafio a gente enfrentar, mas que se a gente se dedica, se empenha e trabalha por isso, né? O resultado vem e mais do que isso, você está aí conquistando os teus resultados de excelência nesse início. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Obrigada, time de sucesso. Eu fiquei muito feliz de conhecer mais um pouquinho da tua história, agradecer pelo teu tempo aqui dedicado, viu? E você quiser mandar um recado aí para sua família, para seus amigos, para o pessoal da ginástica, fique à vontade, que agora você está aí na Globo. Vai lá. Gente, se um dia esse vídeo chegar para minha filha, eu quero que ela saiba que foi por ela e vai continuar sendo para ela tudo. Agradecer ao meu marido, que foi o primeiro que acreditou em mim, né? Quando eu tava pensando em desistir de fato, pegou todo o dinheiro dele, que estava guardado, e investiu em mim. E se não fosse ele, por isso que a gente precisa se rodear de pessoas boas que acreditam no nosso trabalho, né? Dizer que eu sou apaixonada, eu te amo. Para as pessoas que estão começando agora e que se encontrar dificuldade, gente, se você colocou um objetivo, só não desista. Acorda todos os dias disposto a fazer acontecer. Eu sou cristã e teve um dia no culto que o pastor falou sobre engavetar sonhos. Que a gente fala assim, eu sonho isso, eu sonho aquilo, mas não faz por onde acontecer. Eu sonho, mas agora eu vou engavetar ele e vou deixar ele aqui na esperança de um dia um milagre acontecer. Não vai acontecer assim, não é assim que milagre funciona. Milagres funcionam se você se dedicar, e aí sim, o universo, Deus, ele fala, não, essa pessoa que ela merece, então vai acontecer. Então, se dedica, se esforça, faça a sua vontade que o universo vai fazer. Só não desista. Se é algo que você acredita firmemente, não desista. Essa fala também é para mim, viu? Para seguir firme e forte por aqui com você, com todos os alunos e com a nossa ginástica rítmica. De coração, Andresa, obrigada pelo seu tempo, pelas suas palavras. Por confiar no método, né? Por seguir aí estudando com a ginástica rítmica, por levar a GR aí à sua cidade, que é uma novidade para todo mundo. E daqui a não muito tempo, eu tenho certeza que eu vou ouvir seu nome aí falando da cidade que tem ginástica e você tá arrasando por aí, viu? Obrigada, mesmo de coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.